Olá de novo, agora vamos dar continuidade ao curso com a resolução de questões do tópico 3 de Educação Física, processo ensino-aprendizagem na Educação Física. Então vamos lá. Tá aí a primeira questão, já sabe como funciona. Pausa e depois dá o play para ver a resolução. Pode pausar. Agora vamos para a resolução. A educação física, para favorecer uma formação cidadã do aluno, requer que o processo ensino-aprendizagem, com relação ao conhecimento dos alunos e ao contexto da cultura, seja orientado pelos seguintes princípios metodológicos. Letra A. Reconhecimento e valorização das experiências e conhecimentos prévios do aluno. Foi exatamente o que eu falei na aula. Uma abordagem de educação física, qualquer que seja a abordagem que você queira trabalhar hoje em dia, mas o seu processo de ensino-aprendizagem tem que reconhecer e valorizar os conhecimentos prévios do aluno. Não se admite na educação atual um modelo de ensino tradicional em que o conhecimento do aluno é desvalorizado. Então, o primeiro ponto, letra A, correto. Segundo ponto, consideração da diversidade cultural como ponto de partida da educação inclusiva. Exatamente, você tem que levar em conta a diversidade cultural de seus alunos, eles não são todos iguais. Então você tem que ter isso como ponto de partida para que você realize uma educação inclusiva, que não exclua ninguém, que todo mundo tenha participação. Então o gabarito já dá para ver que é a letra A. Mas vamos continuar lendo a questão, né? A letra B. Consideração das tendências culturais mais em voga no mundo. Você, enquanto professor, tem que dar a sua aula de acordo com as tendências culturais que estão mais em voga no mundo? Não, né? Não existe essa regra, não. Então, letra B, não. Reconhecimento e valorização das experiências e conhecimentos prévios do aluno, ok, a gente já viu, está correto. C. Valorização das novas experiências a serem adquiridas em detrimento dos conhecimentos prévios. Ou seja, você vai valorizar mais o que você vai ensinar para o aluno, desprezando o que ele já sabe. Lógico que não, isso aí é a educação tradicional. A educação tradicional era assim, o professor trazia o conhecimento, estava nem aí com o que o aluno já sabia. O professor trouxe o conhecimento. Então, tá errado isso aí. O segundo ponto aqui da letra C, consideração da diversidade cultural como ponto de partida para a educação inclusiva. Correto. D. Consideração da diversidade cultural como ponto de partida da educação não inclusiva. Lógico que não, né? Você vai fazer uma educação inclusiva e não uma educação não inclusiva. Então, errado. Só sobrou letra A. Simples demais. Próxima questão, pausa. E agora vamos resolver. Lembrando que caso você não consiga ler uma questão aí, o slide está lá no Drive. Vamos lá. Essa questão aqui, ela fala sobre as tendências pedagógicas da educação física. Bom, primeiramente, como vocês sabem, tendências pedagógicas da educação física a gente viu lá na primeira aula. Mas os conhecimentos, os conteúdos, eles não são cobrados na prova isoladamente. Por exemplo, essa questão aqui é só de tendência pedagógica, essa aqui é só de linguagem, não. Principalmente nos concursos mais recentes, o que eles gostam é de misturar vários conteúdos numa questão só. Então, conforme a gente vai avançando no curso, vou tendo mais liberdade de questões para colocar para vocês que misturam conteúdos que a gente já viu. Aqui é um exemplo, misturando conteúdos que a gente já viu. Relaciona as tendências pedagógicas da educação física com as opções a seguir. Essa questão aqui é um pouco embolada, mas você lendo... É simples, você vai lendo e vendo qual se encaixa melhor. Às vezes você coloca uma num lugar, depois vê que a outra se encaixa melhor, você apaga e bota, e aí vai fazendo até chegar ao correto. Por exemplo, primeiro aqui, considera o conhecimento prévio do aluno, resgatando sua cultura de jogos e brincadeiras. Bom, até aí pode ser construtivista, pode ser crítica emancipatória, pode ser aulas abertas. Mas aqui está falando de conhecimento prévio do aluno. O que mais parece para mim é a concepção de aulas abertas, porque a aula aberta é justamente isso, é o professor criar a aula junto com o aluno de acordo com o conhecimento prévio do aluno. Isso é uma aula aberta. Então eu já colocaria 4.
Se eu continuar lendo a questão e eu ver que não é, aí eu mudo. Mas vamos lá. 4 primeiro. Depois, etapas de encenação, problematização, aplicação e reconstrução do conhecimento. Essa questão aqui de problematização, ampliação e reconstrução do conhecimento, eu colocaria aí crítico emancipatório, que está parecido com crítico emancipatório ou crítico superador, onde o professor gera uma situação, um problema, para levar justamente à solução de problemas por parte dos alunos. Então até agora eu já colocaria aí 4 primeiro, depois número 2. 4, 2. Mas a gente vai continuar lendo para ver. Aqui, o aluno é colocado como sujeito do processo ensino-aprendizagem. Aqui eu já vi que está mais parecido ainda com a concepção de aulas abertas, onde o aluno é colocado como sujeito do processo ensino-aprendizagem. Está mais parecido ainda. Então eu tinha colocado o 4 lá em cima, mas vamos tirar o 4 de cima e botar aqui, ó. Então já fica 2 e 4. E o primeiro, se não é 4, se não é aulas abertas, então vai ser o quê? Vai ser construtivista. Porque ó, o construtivismo também considera o conhecimento prévio do aluno para construir a aula junto com o aluno. Então já vai ficar agora, já mudei, tá vendo? Vai ficar 1, 2, 4. E aí sobrou 3, aptidão física. A educação física escolar não deve se restringir a modalidades esportivas e jogos, certo? A aptidão física, se você não sabe, como também é chamada a saúde renovada. É justamente isso, é para buscar a saúde do corpo, e não só com modalidades esportivas e jogos, assim com qualquer fator da cultura corporal. Então ficou 1, 2, 4, 3, letra D. Questãozinha bem legal, mas é manter a calma, ler e prestar atenção. Próxima questão, tá aí, pausou? Agora vamos para a resolução. Quanto às concepções de ensino aberto e fechado, relacionadas às tomadas de decisão que acontecem nas aulas de educação física, assinale a alternativa correta. Letra A. Quando o professor decide a organização dos componentes do processo de ensino, como por exemplo objetivo, conteúdo, metodologia e avaliação, há prevalência da concepção de ensino fechado. Pronto, matou a questão aqui. É justamente isso, ó. Gabarito letra A. É justamente isso, ó. Quando o professor decide tudo, ó, ele decide o objetivo da aula, o conteúdo, a metodologia e a avaliação. Ele simplesmente decide tudo, ou seja, o aluno não participa de nenhuma decisão. Então, isso é uma aula fechada. Pronto, letra A. Matou a questão. Mas vamos continuar lendo a questão, né? Letra B. Ao aceitar que os alunos façam o que eles quiserem, desde que em ambiente ordeiro, ou seja, um ambiente que tenha ordem, o professor adota a concepção de ensino aberto. Também não é isso, né? O ensino aberto também não é o professor chegar, sentar e dizer, ó, façam o que vocês quiserem aí, vou ficar aqui sentado assistindo. Isso aí não é uma aula aberta também, né? Isso aí é a baderna. Então vamos lá. C. Quando os alunos e o professor assumem responsabilidade em relação à metodologia e à organização do processo de aprendizagem, ficando o processo avaliativo a cargo do professor, há prevalência de concepção de ensino aberto. Essa alternativa aqui, para mim, é complicadíssima. Mas, assim, complicada entre aspas. Você pode querer marcar essa alternativa, porque você vai pensar, bom, o aluno participa de tudo. Só a avaliação que o professor faz por conta própria, então é aberto sim, não é totalmente aberto, mas é aberto. Você vai pensar assim, né? E também eu até concordo, eu também concordo de pensar assim, na prática. Mas na teoria não é assim. Na teoria o aluno tem que participar de tudo. Ele tem que participar de todas as fases, desde a aprendizagem até a avaliação. Então, não, aqui não é considerado aberto. Atenção para essas besteirinhas, cuidado. D. Quando os alunos aprendem os esportes de acordo com os fundamentos do jogo e com as regras oficiais, adota-se a concepção de ensino aberto. Não. A aula já está toda pronta, já tem os fundamentos e as regras tudo prontas, não é um ensino aberto. Ao permitir que os alunos decidam como será o jogo,
cabendo ao professor sugerir apenas uma ideia geral de como esse jogo pode ocorrer, adota-se a concepção de ensino fechado. Lógico que não, aí é um ensino aberto. Tranquilo? Próxima questão, certo ou errado? Pausou? E agora vamos resolver. Quando a função socioeducativa da educação física é a formação integral do aluno, ou seja, a formação completa, torna-se adequada a concepção pedagógica que procura priorizar os processos de ensino-aprendizagem para desenvolver aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais. Perfeito! Justamente o que eu falei para você. A crítica é que a educação física atual ainda é muito tecnicista, o professor ainda fica muito ligado apenas à dimensão procedimental do conteúdo, quando na verdade ele deve se ater às 3 dimensões do conteúdo, que é a dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. Então, correto. Próxima questão, pausou. E agora vamos para a resolução. Sobre a importância da afetividade e estilo pessoal no ensino da educação física, marca a alternativa errada. Olha, já falei isso para vocês, preste atenção. Nesse caso aqui, a palavra errada veio em maiúsculo e negrito. Aí dá para você não se confundir na hora da prova, mas sempre que a questão pedir a alternativa errada, vá lá e circule a palavra errada para não correr o risco de você esquecer que a questão está pedindo a errada e acabar marcando uma correta. Isso acontece muito, muito mesmo. Então, fique atento. Então, vamos marcar a alternativa errada. Letra A. Deparar com suas potencialidades e limitações para buscar desenvolvê-las é parte integrante do processo de aprendizagem das práticas da cultura corporal. Ok. E envolve sempre um certo risco para o aluno, pois o êxito gera um sentimento de satisfação e competência, mas experiências sucessivas de fracasso e frustração acabam por gerar uma sensação de impotência que, num limite extremo, viabiliza a aprendizagem. Eu ficaria até na dúvida nessa letra A, então eu botaria um ponto de interrogação e continuaria lendo a questão. Vamos lá. Letra B. A aprendizagem em educação física envolve alguns riscos do ponto de vista físico, inerentes ao próprio ato de se movimentar, como por exemplo nas situações em que o equilíbrio corporal é solicitado, a possibilidade de desequilíbrio estará inevitavelmente presente. Lógico que está correto, né? A educação física envolve alguns riscos físicos, envolve o risco do aluno se machucar. O aluno jogando futsal, é lógico que ele pode se machucar a qualquer momento. Eu já vi aluno quebrar a perna em aula de educação física, isso acontece. Faz parte também da prática do professor em mostrar para ele que isso acontece na vida da gente. A gente tem que tomar todos os cuidados para não se machucar, mas pode acontecer. Então, B, correto, sem dúvida. C. Uma característica da maioria das situações de prática corporal é o grau elevado de excitação somática que o próprio movimento produz no corpo, particularmente em danças, lutas, jogos e brincadeiras. A elevação de batimentos cardíacos e de tônus muscular, a expectativa de prazer e satisfação e a possibilidade de gritar e comemorar configuram um contexto em que sentimentos de raiva, medo, vergonha, alegria e tristeza, entre outros, são vividos e expressos de maneira intensa. Ok. Uma alternativa meio comprida, que você pode se perder a paciência, mas leia com calma. Procure algum erro nessa alternativa. Não tem nada que possa estar errado aí. Totalmente correto. Então, letra C correta. Letra D. No âmbito das práticas coletivas da cultura corporal, com fins de expressão de emoções, sentimentos e sensações, as relações de afetividade se configuram em muitos casos a partir de regras e valores peculiares a determinado contexto, estabelecendo pelo grupo de participantes. Assim, é a partir do fato de uma atividade se revestir de um caráter competitivo ou recreativo, se a eficiência ou a plasticidade estética serão valorizadas
ou se as regras serão mais ou menos flexíveis, que serão determinadas as relações de inclusão e exclusão do indivíduo no grupo. Ok, é justamente isso. A partir do fato de uma atividade ser competitiva ou recreativa, de ter regras flexíveis ou não, isso é que vai definir se vai ser inclusivo ou exclusivo. Então, D correta, perfeita. Então, alternativa errada, só sobra a letra A. Mas, não vou deixar só nessa. Sobra a letra A. Vamos falar mais um pouquinho da letra A. Primeiro, veja bem que a letra A é a única que, como eu já falei para vocês várias vezes, tem um termo generalizante aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó, envolve sempre um certo risco. É a única alternativa que tem um termo generalizante. Então você já fica com o pé atrás. Já parece que é a letra A. E é justamente esse o erro. Não é sempre que você trabalhar as potencialidades e limitações do aluno vai fazer com que ele tenha uma sensação de impotência que no limite extremo inviabiliza a aprendizagem. Não é sempre que isso acontece. Pode até acontecer. Se você não tomar cuidado com a aula, pode até acontecer. Mas quem está dizendo que sempre vai acontecer isso? Letra A. Sem dúvida, né? Então, gabarito letra A. Vamos lá para a próxima questão. Tá aí. Pausa. E agora vamos resolver. Na pesquisa sobre avaliação na dinâmica das aulas de educação física escolar, Souza conceitou uma matriz analítica das tendências de avaliação da ensino-aprendizagem. Tal estudo definiu como propósito do processo avaliativo o julgamento qualitativo realizado por professores e alunos em busca da transformação social. Tal propósito de avaliação no campo do ensino-aprendizagem está contido na tendência crítico-social, sem dúvida, olha só, transformação social. Aí ele está falando de avaliação. Se a avaliação da minha educação física é uma avaliação qualitativa em termos de transformação social, significa que a minha aula de educação física está voltada para o lado social, ou seja, as tendências críticas, crítico-social. Que aí pode ser crítico superador ou crítico emancipatória. Beleza, tranquilo. Não sei se você se complicou um pouco nessa questão, mas você tem que ler uma questão e procurar simplificar ela. Você tem que botar na cabeça, essa questão é fácil. Eles só estão tentando me desconcentrar. Eles só estão tentando fazer eu pensar que é difícil, mas ela é fácil. Então, preste atenção. Próxima questão, pausou? Vamos resolver. Um professor, ao planejar sua aula para trabalhar com o tópico a inclusão no esporte no ensino fundamental, deve ter em mente os princípios de não seleção e da aprendizagem, além de, a questão está falando de ensino fundamental, mas é o mesmo corpo do ensino médio. Então, o professor vai trabalhar um conteúdo qualquer, seja qualquer, no caso aqui ele diz a inclusão no esporte. Quando o professor vai trabalhar um conteúdo qualquer, ele tem que levar em conta o princípio da não seleção, da aprendizagem e qual mais princípio? O princípio da exclusão, ele tem que excluir os alunos, lógico que não. Então você já perde aí letra B e letra D, sobra só A e C. Inclusão, participação parcial e rendimento, lógico que não. É inclusão, participação significativa e ludicidade. Você não vai trabalhar o rendimento na aula, né? Então, letra C, tranquilo. Inclusão, participação significativa e ludicidade. Próxima questão, pausou. Agora vamos resolver. Outra questão também que pode dar um nó na sua cabeça e você achar que é uma questão difícil, mas é só manter a calma e ler linha por linha, tranquilo. Sobre o processo de ensino-aprendizagem na educação física, assinale a soma das afirmativas corretas. 1. O ensino da educação física deve estabelecer o confronto entre o senso comum com o conhecimento científico. Perfeito. Ou seja, estabelecer um confronto de saberes para a constituição de um novo saber que vise atender às exigências do meio sociocultural no qual o aluno se insere. Perfeito. Isso aqui é justamente o que eu falei na aula. O materialismo histórico dialético, ou simplesmente a dialética. Tese, antítese, síntese. Um conhecimento que é confrontado por outro conhecimento para gerar outro conhecimento.
É justamente isso aí que está falando na primeira questão. Perfeito. Então, 1 está correto. 3. A diversificação e o aprofundamento dos conhecimentos são essenciais para o ensino da educação física de qualidade. É possível que você vai dizer que isso aí está errado, né? É lógico, a diversificação, diversificar o máximo possível e aprofundar os conhecimentos é essencial para uma educação física de qualidade, lógico. Então, 1 e 3 correto. 5. O ensino da educação física deve ser dimensionado de tal modo que venha a promover uma dificuldade crescente ao longo das séries, tanto do ponto de vista motor quanto cognitivo, afetivo, fisiológico e social. Exatamente, né? É assim que acontece em toda disciplina, não só na educação física. Começa com um conhecimento mais simples e vai se aprofundando a partir de cada ano. Então, 5 correto também. 7. Para a elaboração de uma proposta de ensino para a educação física, deve-se levar em consideração as características, as capacidades e os interesses do aluno, com relação às perspectivas motora, cognitiva, afetiva, fisiológica, social e moral. Perfeito, lógico. É o que eu repeti já várias vezes para vocês. Para elaborar um plano de ensino, elaborar uma metodologia, ensinar um processo de ensino e aprendizagem, tem que levar em consideração as características do seu aluno. Não fazer de qualquer jeito, do mesmo jeito para todo mundo, isso não existe. Então, 16, que é 1 mais 3 mais 5 mais 7 dá igual a 16. Próxima questão, pausou. Vamos para a resolução. Considerando a sistematização das situações de ensino e aprendizagem na educação física, a partir da abordagem da cultura corporal de movimento, assinale a alternativa correta sobre o que essa sistematização deve enfatizar. É necessário enfatizar o acesso a todas as dimensões envolvidas na prática corporal. Perfeito! Não só na prática corporal, como também em qualquer conteúdo. É necessário enfatizar o acesso a todas as dimensões de um conteúdo, que são as dimensões procedimental, atitudinal e conceitual. Justamente nas tendências da cultura corporal, que são as tendências novas, né? As tendências sociais da educação física. Não só as sociais, todas as tendências novas hoje em dia trabalham na cultura corporal e eles enfatizam justamente isso, que é as 3 dimensões do conteúdo. Letra B. Na abordagem da cultura corporal é necessário enfatizar a aptidão física? Não, lógico que não. C. É necessário enfatizar o rendimento padronizado? Também não, né? É necessário enfatizar a alimentação saudável? Não. É necessário enfatizar o aprendizado histórico da educação física? Aí gera uma pequena dúvida. Também, na minha opinião, uma questão mal elaborada, porque a gente enfatiza sim o aprendizado histórico da educação física, então para mim até estaria certa. Só que o que ele quis dizer foi o que é mais importante na tendência da cultura corporal. E é a letra A. O que é mais importante é você enfatizar o acesso a todas as dimensões da prática corporal. Que a letra E está contida na A, né? Faz parte. É um dos aspectos, é uma das dimensões do conteúdo da prática corporal. É justamente o aprendizado histórico, né? Então a E está contida dentro da A. Para mim, poderia anular a questão. Mas a letra A é o principal enfoque da abordagem cultura corporal. É as dimensões do conteúdo. Então, letra A. Uma questão dessa aí, se você errasse, se você marcasse você entraria com recurso para anular a questão. Se errasse, né? Mas vamos buscar acertar a questão, né? Então, vamos lá. Próxima questão. Pausou. Vamos resolver. Ao relacionar lazer e educação física, Marcelino defende que a escola, ao realizar o seu jogo do saber, recupere o caráter lúdico do ensino e da aprendizagem. Isso significa que a sala de aula é um espaço, letra A, de denúncia da realidade, de resistência à alienação e também de criação de ânimo e de esperança dos alunos. Perfeito. É justamente isso que a sala de aula aí
segundo Marcelino e segundo demais autores, né? Denúncia da realidade, resistência à alienação. Isso é uma tendência crítica da educação física, e não só da educação física, da educação no geral. Mas vamos continuar lendo a questão. Letra B. A sala de aula é um espaço de análise da realidade, ok. Resistência à alienação, ok. E também de contenção do ânimo e da esperança dos alunos? Lógico que não, né? Letra C. Denúncia da realidade e aderência à alienação, ou seja, aderir à alienação, ou seja, se alienar? Lógico que não. Letra D está dizendo também a mesma coisa, aderência à alienação, erradíssimo. E letra E, reprodução da realidade? Não, é transformação da realidade, não reprodução. E também não é contenção do ânimo, né? Então, só letra A, tranquilíssimo uma questão dessa. É só você ler com atenção. Pausou aí? Vamos para a resolução. A educação física escolar pode sistematizar situações de ensino e aprendizagem que garantam aos alunos o acesso a conhecimentos práticos e conceituais. Neste sentido, a concepção de educação física presente nos parâmetros curriculares nacionais defende, letra A obrigatoriedade da prática de diferentes modalidades esportivas, permitindo aos alunos um maior desenvolvimento atlético e, consequentemente, acadêmico? Não, essa letra aí está dando a entender que o enfoque da educação física é o desenvolvimento atlético. Isso já é superado, né? Passado. Letra B, ele defende que é necessário mudar a ênfase na aptidão física e no rendimento padronizado para uma concepção mais abrangente que contemple todas as dimensões envolvidas em cada prática corporal. Perfeito, letra B. Tranquilo. Tirar o foco da aptidão física e do rendimento e botar em todas as dimensões de cada prática corporal e não apenas uma. A aptidão física vai estar dentro também, porque é uma das dimensões, mas não apenas isso, né? Mas vamos continuar lendo a questão. Letra C. Defende a necessidade de aumentar o investimento em instalações esportivas no espaço escolar, pois somente com o investimento em estrutura física adequada será possível atingir os objetivos propostos para a educação física? Não. Também está dando a entender aí esportivização, e não é isso a educação física. Letra D. Que o papel da educação física deve limitar-se. Lógico que o papel da educação física não vai se limitar. Limitar-se ao resgate da cultura do movimento? Não, a educação física não vai se limitar a nada. A educação física é abrangente. Letra E. Que os professores de educação física deveriam ser os mais valorizados dentro do contexto educacional, visto que a área é a única que se relaciona diretamente com a saúde e, consequentemente, com a qualidade de vida dos estudantes. Você pode até querer sentir vontade de marcar essa questão, mas você sabe que isso aí não está certo, né? O professor de educação física deveria ser o mais valorizado na escola? Lógico que não, ele tem que ter o mesmo valor dos demais, nem mais, nem menos. Então vamos lá. Pausou aí. Vamos para a resolução. Pensando em práticas que priorizem a cultura corporal e a cultura do movimento, os parâmetros curriculares recomendam que a educação física escolar sistematize situações de ensino e aprendizagem que garantam aos alunos o acesso a conhecimentos práticos e conceituais. Para isso, é necessário mudar a ênfase, muito parecida com a questão passada, né? É porque está envolvendo o PCN. E a mais a gente ainda vai ver PCN, mas eu já coloquei essas questões porque tem a ver com o processo de ensino-aprendizagem. Então, é necessário mudar a ênfase no desenvolvimento motor e na aprendizagem motora, ou seja, tirar o foco do desenvolvimento motor e botar para a aptidão física e o rendimento? Lógico que não. Letra B. Mudar a ênfase em uma concepção que contempla todas as dimensões da prática corporal para outra que contemple o desenvolvimento e a aprendizagem motora? Está justamente o contrário aí, né? Letra C. Mudar a ênfase na aptidão física e no rendimento para uma concepção que contemple o desenvolvimento e a aprendizagem motora? Não. Letra D. Mudar a ênfase na aptidão física e no rendimento padronizado para uma concepção que contemple todas as dimensões envolvidas em cada prática corporal? Perfeito, letra D. E para finalizar a questão, letra E.
Mudar a ênfase em uma concepção que contempla todas as dimensões envolvidas em cada prática corporal para outra que enfatiza o rendimento? Logicamente que não, é o oposto. Então, letra D, tranquilo. Então, as questões que eu tinha para passar para vocês eram essas. Continue estudando, até a próxima, valeu!